Olá a todos os nossos alunos. Dando sequência à nossa matéria, na última aula nós falamos da intervenção do Estado sobre a propriedade privada e falamos especificamente na última sobre desapropriação. Dando sequência a um raciocínio, pelo menos mais lógico, quem pode fazer a desapropriação, quem pode não só executar a desapropriação, mas realizar o ato. E para isso eu vou falar especificamente da administração direta e da administração indireta também, que é necessário para o nosso devido conhecimento. Isso tem um nome, chama-se organização administrativa. Quando eu falo de organização administrativa, eu vou lembrar constitucionalmente que nós temos 4 entes: União, Estados, Distrito Federal e municípios, que eles têm uma organização administrativa política, autônoma de cada órgão, tem a sua administração, e ela tem também uma administração funcional de atividades, que nós vamos chamar de atividades, e que vocês vão ter que aprender que essas atividades são de concentrada ou desconcentrada, descentralizada ou centralizada. O que é isso? Na verdade, é a atividade que exerce a administração pública. Tá? Se ela está concentrada, significa que ela está junta. Um único órgão, uma única pessoa exerce diversas atribuições administrativas. Tá? Então, um órgão, por exemplo, que integra a administração pública, extingue, por exemplo, alguns outros órgãos. E todas essas competências administrativas vêm para um único órgão. E isso é uma concentração de atividades. O exemplo talvez que a gente possa usar, por exemplo, é a Secretaria da Fazenda, na sua estrutura de superintendências, né, de delegacias, agências e postos, né, de atendimento. Cada um destes órgãos incumbido de desempenhar especificamente alguma competência administrativa, alguma competência de secretariado. Tá? Caso a administração venha a extinguir qualquer um destes órgãos, o que ela vai fazer? Ela vai concentrar todos estes órgãos em um único. Isso é uma centralização, é uma concentração de atividade em um único órgão. Se eu tenho a concentração, eu tenho a desconcentração. Então, se eu estou concentrando, eu vou ter a desconcentração. Eu estou repartindo a competência. Contudo, vamos deixar consignado, isso ocorre na administração direta, essa desconcentração, tá? Essa partida de competência administrativa não retira, ou melhor, não dá a esse novo órgão uma personalidade jurídica diferente de quem o criou. Então nós temos aí que a secretaria mantém ainda as suas atividades distribuídas, ela desconcentrou, contudo a responsabilidade permanece em uma única pessoa, tá certo? Isso equivale ao que nós chamamos de administração direta, é o próprio Estado, né? Se a gente imaginar, nós temos lá o chefe do executivo e os seus ministérios, cada ministério tem as suas competências, cada competência tem os seus devidos órgãos. Isso também vocês vão conhecer posteriormente como teoria dos órgãos. Bom, isso é da administração direta. Bom, se eu tenho a concentração, agora eu vou começar a pensar em descentralizar. Descentralização significa eu outorgar a um terceiro, através de lei ou através de um ato administrativo, uma competência que lhe pertence. Então nós vamos começar a entrar agora nas chamadas administrações indiretas. Ocorre quando uma entidade transfere para outra pessoa parte de suas atribuições, tá? E essas partes podem ser por outorga, por lei, tá? Quando é por outorga, por uma lei, por exemplo, uma autarquia, ela é por prazo indeterminado, tem titularidade e execuções próprias, diferente de quem a criou. Quando é uma delegação, concessão, permissão e autorização de uso,
é um ato administrativo outorgado a um particular com prazo certo. Nunca se esqueçam disso, com prazo certo. Apenas então somente para a chamada execução de uma tarefa que compete à própria administração. Como eu falei que é uma outorga, né, que ela vem através de uma delegação, de uma entrega de um ato administrativo, e vocês vão aprender futuramente a lei de licitação, tá? Só a forma dessa delegação, dessa entrega, ela ocorre em 3 maneiras. Concessão é através de contrato, permissão é também através de um contrato, ou uma autorização de uso, que isso neste caso é um ato administrativo. E eu só outorgo aquilo que me pertence. O que me pertence? Os chamados bens públicos, tá? Bens de uso comum, praças, ruas. Bem de uso especial, delegacias, escolas públicas. Bens dominiais ou bens dominicais. Bens que pertencem ao domínio da administração, mas não estão devidamente afetados, ou seja, não estão com uma destinação própria. Então, isso chama-se outorga de um ato administrativo ou de um contrato administrativo a uma terceira pessoa. Algumas características comuns da administração indireta com a relação à administração direta. Personalidade jurídica própria, distinta de quem a criou, tá? Diferentemente da administração direta, na qual o órgão, administração, não possui uma personalidade jurídica. O Ministério da Saúde está ligado à União. A autarquia, no caso nosso, SAEV, ou uma autarquia INSS, ela é distinta de quem a criou. Então ela tem uma personalidade própria. Ela tem uma capacidade jurídica também própria, tá? Ela tem patrimônio próprio, contratação para o seu serviço através de concurso público e ela só vai realizar as suas compras, vendas, as suas atividades, serviços através de um processo licitatório, tá bom? O vínculo, tá? Não é de subordinação com a administração direta. Ela não está subordinada à administração direta, tá? Não é passível de falência, uma autarquia não vai falir, tá? Inclusive, aquelas entidades que exploram atividade econômica, né, como as empresas públicas e a sociedade de economia mista, que nós vamos falar também, não são passíveis de falirem, né? Por quê? Porque quem as criou devem em si resguardar. Então, não há uma relação hierárquica com a administração direta, mas sim uma relação de vinculação e tutela, tá, de quem a criou. Controle finalístico, ou seja, qual foi a finalidade? Tratamento de água, esgoto, então tem esse controle finalístico por quem a criou, tá? Supervisão ministerial, ou seja, as entidades são supervisionadas pelos seus poderes, no caso nosso aqui, pela própria Legislativo Municipal. Nós temos alguns exemplos, nós vamos falar da autarquia. O que é uma autarquia, na verdade? É um serviço autônomo, criado por lei, diferente dos contratos, que são concessões, tá? Permissões ou ato, que é uma autorização, com personalidade jurídica própria, receita própria para executar atividades típicas pela qual ela foi criada. No caso, exemplificando, a SAEV, ela foi criada para tratamento de água, esgoto e hoje meio ambiente, tá? A administração pública que requeiram por melhor, tá, funcionamento, gestão administrativa e financiamento descentralizado. Então são dinheiros separados, vamos imaginar assim, tá? Então serviço público personalizado, criado por lei, pessoa jurídica, uma PJ, tá? De direito público, tá? Regime pessoal estatutário. Foro de competência do local de quem a criou, tá certo? Bom, eu tenho uma autarquia, eu também tenho uma fundação. O IBGE é uma fundação, a ANAC é uma fundação, tá? Então, o que é uma fundação? É uma entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, criada em virtude de autorização legislativa, tá? Para o desenvolvimento de atividades que não exijam execução por órgãos ou entidades de direito público,
com autonomia administrativa, patrimônio próprio, gerido por seus respectivos órgãos, tá? De direção, e funcionamento custeado por recursos da União ou de outras fontes. Então, é um patrimônio público personificado, tá? Criado por lei, tá? Tem regime próprio e a competência também é de quem for. O IBGE, por exemplo, é um exemplo disso, tá? As fundações podem ser de direito público ou podem ser de direito privado. Do direito privado também são chamados de fundação governamental. A do público, esta é uma exceção, tá? Pois precisa ser criada, não apenas autorizada por lei, tá? Como é o caso das nossas autarquias, tá? Bom, empresa pública, como eu disse para vocês, tá? Quando a empresa é pública, os Correios são uma empresa, é considerada uma empresa pública, onde todo o capital pertence exclusivamente à fazenda, tá? A pessoa jurídica de direito público da administração direta, no caso dos Correios, pertence à União. É dotado de uma personalidade jurídica de direito privado, tá? Com patrimônio próprio, capital exclusivo da União, autorizado por lei para a exploração de atividade econômica, tá? Que o governo seja levado a exercer por força de contingência ou de conveniência administrativa. No caso dos Correios, só para que a gente possa relembrar, ela tem uma especificação, é o sigilo, é a garantia do sigilo de suas correspondências. Nós temos também o BNDES, tá? Que também é considerado uma empresa pública, tá? Sociedade de economia mista. Como fala, é uma sociedade. Sociedades são pessoas. Economia mista significa eu tenho público e eu tenho privado junto. O Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista, tá bom? Entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado também, tá? Criado por lei para exploração de uma atividade econômica. Sob a forma de uma sociedade anônima, o Banco do Brasil é uma SA, cuja as ações com direito a voto pertencem em sua maioria à União ou à entidade administrativa indireta que a criou, tá? O exemplo que nós temos é o chamado Banco do Brasil. Características comuns como uma empresa pública e uma sociedade de economia mista, as características comuns entre elas. Objetivo, prestação de serviço público, Correios, ou exploração de uma atividade econômica, Petrobras. São pessoas jurídicas de direito privado. Regime jurídico, ele é híbrido, porque detém patrimônio, detém dinheiro público, tá? Possuem regras mescladas de direito público e de direito privado. É o caso da licitação, tá? Regime de pessoa é seletista, então são empregados públicos, não são servidores, mas são empregados, tá? Não se sujeitam à falência, o Banco do Brasil não vai falir, os Correios não podem falir, não são paraestatais. O que são paraestatais? SESI, SESC, SENAI, SENAC são consideradas paraestatais, tá? Apenas para que a gente tenha conhecimento, que é uma paraestatal, tá? Entidade paraestatal são pessoas jurídicas privadas que não integram a estrutura da administração direta nem indireta, tá? Mas colaboram com o Estado no desenvolvimento de atividade de interesse público, mas não exclusiva do Estado, de natureza não lucrativa, integram o chamado terceiro setor. É aquilo que vem desenvolver o próprio Estado, ajudar o Estado no seu desenvolvimento. Isso está o exemplo do SESC, SENAC e assim sucessivamente, tá bom? Obrigado a todos.